Graça e paz, igreja, amém? Amém. Quem está feliz aí, diga glória a Deus. Amém. Convido para você abrir a sua Bíblia, e aí eu te convido mesmo, porque hoje as nossas telas não estão funcionando, mas é bom que a gente vai exercitar aí a abertura da palavra, né? Hebreus, capítulo 11, e nós vamos ler a partir do primeiro versículo. Quem encontrou aí, diga amém. Amém. Eu vou ler a minha palavra, a minha Bíblia aqui está na nova versão transformadora, então pode ser que fique um pouco diferente da que você vai ler aí juntamente comigo. Diz assim, que tem como tema grandes exemplos de fé. A fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá convicção de coisas que não vemos. Pela fé, pessoas em tempos passados obtiveram aprovação. Pela fé entendemos que todo o universo foi formado pela palavra de Deus. Assim, o que se vê originou-se daquilo que não se vê. Pela fé, Abel apresentou a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Com isto, mostrou que era um homem justo, e Deus aprovou suas ofertas. Embora há muito esteja morto, ainda fala por meio do seu exemplo. Pela fé, Enoque foi levado para o céu sem ver a morte. Ele desapareceu porque Deus o levou para junto de si. Porque antes de ser levado, ele era conhecido por agradar a Deus. E o versículo 6, para a gente encerrar nossa leitura: sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Eu convido você a fechar os seus olhos nesta hora e juntos nós vamos fazer uma oração ao Senhor. Senhor Deus, nosso Pai, somos muitos gratos, agradecidos e felizes por estarmos aqui nesta manhã, e já cremos que é um ato de fé, porque se levantamos com vida, respirando, é porque já também usufruímos do favor do Senhor. A Deus, e pedimos que nesta manhã fale aos nossos corações, Senhor, aquilo que precisamos ouvir, ó Deus, para que haja, Senhor, em nós uma injeção de ânimo, ó Deus, a renovação da fé, da esperança, para que possamos continuar no chamado e na caminhada que o Senhor mesmo nos proporcionou. Nós oramos assim, certos de que Teu Espírito Santo vai falar a cada coração nesta manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar. O tema da nossa mensagem desta manhã, que está em Hebreus, capítulo 11, a partir do versículo de número 1, tem como tema o fundamento da fé. Nós temos compartilhado aqui em todos os cultos, e hoje não foi diferente, que este ano é o ano da fé.
Agora há pouco mesmo, todos nós fomos convidados a fazer a leitura no início do culto, que está lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, que trata exatamente do tema para nós como igreja e como discípulos nesta manhã. E aí, podemos todos ler novamente juntos? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Vamos lá? 1, 2, 3 e... Porque... Dá para melhorar um pouquinho, né? Vamos de novo? 1, 2, 3 e... Amém. Na minha tradução está assim: porque vivemos pela fé e não pelo que vemos. É muito lindo, né? Abrir os nossos lábios e fazer esta declaração, expressar com a nossa própria boca exatamente essa frase: porque vivemos pela fé e não pelo que vemos. E por que eu digo que é bonito, né? Porque nós, seres humanos, estamos acostumados a nos identificar melhor pelo que vemos e não pelo que ouvimos, não é verdade? Tanto é que um dos ensinos mais utilizados, tanto na escola como em cursos, é um recurso didático da visão. Tanto é que, no meu tempo ainda, o professor pegava o giz, ia no quadro, né? E fazia as anotações. Vou nem pedir para levantar a mão aqui quem pegou essa fase. Não vou fazer isso não, só eu mesmo, tá? Hoje ainda tem os recursos digitais, né? De projeções com projetores, que não há necessidade mais de se escrever num quadro. Mas fato é de que nós estamos muitos acostumados a ver. Mas no reino de Deus é diferente. Porque para vivermos exatamente uma experiência transformadora, a palavra fala que nós não vamos ver, mas nós vamos crer. Então o segredo para vivermos aquilo que nós lemos e aquilo que nós expressamos aqui em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, está exatamente naquilo que fundamenta, naquilo que é o fundamento da palavra que acabamos de expressar. E eu gostaria que você repetisse comigo assim: fundamento. Fundamento é a base, ele é o alicerce. Sobre ele está posto todas as coisas e ele sustenta todas as coisas. Este é o fundamento. E o livro de Hebreus, no capítulo 11, ele vai dizer exatamente que este alicerce, este fundamento da fé, ele tem que existir, porque senão não seria possível crer em tudo aquilo que a Bíblia ela nos relata. Para vocês entenderem um pouquinho sobre fundamento, né? Eu não sou engenheiro, e se tiver algum engenheiro aqui que me perdoe se eu disser alguma coisa um pouco diferente, apesar que eu não vou entrar em questões técnicas, mas eu vou dar um exemplo de alguma coisa que eu vi. Um dia eu estava em Belo Horizonte e eu passei por uma estrada que é conhecida lá como Cidade Administrativa.
E lá tem um prédio, que se eu não me engano é chamado de Palácio dos Tiradentes, pode ser que eu esteja errado, se tiver os mineiros aqui que puderem me ajudar, mas que ou serviu ou ainda serve de base do governo mineiro. Se você olhar de repente, e ele fica muito próximo da estrada, da rodovia lá, se você olhar de repente, você vê um prédio gigantesco de vidro, como se estivesse flutuando, como se ele tivesse suspenso. Mas se você for reparar nos detalhes e olhar, vão ver que tem algumas estruturas nele que passam por cima e uma quantidade enorme de cabo de aço faz essa sustentação, dá este fundamento para que aquele prédio consiga ficar de pé. São mais de 1.000 cabos de aços presos em vigas de concreto, capazes de suportar 34.000 toneladas de peso. O fundamento é que faz com que aquele prédio se mantenha de pé. Se você olhar de repente, você pode até achar assim, está flutuando, mas se você for no detalhe, você vai ver que existe um fundamento que mantém aquele prédio de pé. Eu queria que você abrisse, trazendo agora para a nossa vida espiritual, para a mensagem desta manhã, eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia aos primeiros Coríntios, capítulo 3, versículo 11. Primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 11. Já está aparecendo na tela? Olha que legal, ó. Vocês não vão precisar procurar aí na Bíblia, hein? Então eu já vou fazer a leitura, tá? Olha o que diz. Pois ninguém pode lançar outro alicerce além daquele que já foi posto, isto é, Jesus Cristo. Repita comigo, quem é o alicerce? Jesus Cristo. Diga então, a fé, ela é o fundamento. Eu quero que todos repitam. Vamos lá? 1, 2, 3 e... E quem é este fundamento? Quem é este alicerce? Jesus. E agora, você sabendo que existe um fundamento, um alicerce que te mantém de pé, que te mantém vivo com esperança real de uma vida eterna, eu também quero te contar agora aqui um grande segredo. Não vai ser assim, tanto segredo, porque também vai ser projetado. Aquilo que está em Hebreus capítulo 11, versículo 6, que foi o último versículo que nós lemos nesta manhã. Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Eu vou substituir aqui uma palavra para você entender um pouco melhor. Sem fundamento é impossível agradar a Deus. Sem o alicerce é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sabe por quê? O fundamento
é Jesus. E se nós não crermos nele e na sua palavra, é impossível que nós venhamos a agradar a Deus, porque a própria palavra fala que nós só vamos agradar a Deus quando nós nos achegarmos a Ele. Se você quer manter a sua vida de pé, o fundamento é Jesus. Se queremos manter o nosso casamento de pé, o fundamento se chama Jesus. Se queremos manter a nossa vida profissional de pé, o fundamento se chama Jesus. Se queremos ter controle sobre as nossas emoções, o fundamento se chama Jesus. A fé é agradar a Deus, e nós só vamos agradar a Deus quando realizamos a sua vontade e obedecemos a sua palavra. Mas você pode dizer assim: Marcelo, no livro de Hebreus capítulo 11, está lá o rol de grandes homens extraordinários que fizeram grandes feitos, por isso que eles estão lá. E deixa-me te dizer uma coisa: o herói que está lá, a Bíblia fala que são heróis da fé, nada é sem aquilo que o fundamenta, pois a autoridade não está na pessoa, mas sim naquilo que Deus diz a respeito dela. Mas então, eu também posso entrar aqui nessa lista, nesse rol de heróis da fé, de pessoas que têm fundamento para levar uma vida vitoriosa? Sim, você tem, porque a autoridade não está em você, a autoridade está em quem está em você. E aí eu quero que você diga o seguinte: você já recebeu a Jesus na sua vida como único e suficiente Salvador? Se sim, levante a sua mão. Então saiba de uma coisa: você pode todas as coisas, porque a autoridade está naquilo que Deus diz a seu respeito. O segredo está naquilo que Deus diz. Então, sabe por quê que nós vamos romper este domingo? Vamos dormir e acordar amanhã com vida? Porque Deus diz assim: olha, você vai deitar e vai dormir, e vai acordar, porque sou eu que te sustento. Sabe por que a sua semana será abençoada? Porque Deus já declarou e já está declarando que você é um vitorioso, é uma vitoriosa, e que a sua semana será uma bênção. Não importa quem somos, mas não importa o que Deus diz a nosso respeito. Sabe por que todas as portas vão se abrir? Porque se Deus disser que elas irão se abrir, não há nada que possa impedir que elas sejam abertas. Este é o fundamento. Este é o alicerce que nos mantém, que nos motiva para uma vida vitoriosa e que nos faz avançar para uma vida de, como eu disse, de vitória. Mas então o que nós precisamos para viver a fé como fundamento? E a primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês nesta manhã é que o fundamento, ele nos dá a vida. Quem é o fundamento? Jesus é o fundamento. Mas para você entender que, por
que o escritor aos Hebreus faz referência ainda lá nos primórdios, no Velho Testamento, no Antigo Testamento, de esperanças de pessoas que tinham sua fé viva? Eu quero que você abra aí, ou que seja projetado por gentileza, Hebreus, capítulo 11, e no versículo 19. Estes versículos vão contar um fato que aconteceu entre Abraão e Isaque. Isaque, filho de Abraão. Deus faz uma promessa para Abraão que dele faria uma grande nação. Mas para isso ele precisaria gerar uma semente. E Deus o visita Sara e nasce Isaque. Mas chega um ponto em que Deus coloca Abraão à prova e fala com ele: Abraão, você vai me dar o seu filho Isaque. O que Abraão faz? Pela manhã cedo, chama Isaque, chama mais alguns servos, pega a lenha, coloca sobre Isaque e vão seguindo um caminho para onde Deus havia determinado. E em certo momento Isaque até pergunta: pai, aqui está a lenha, aqui está o cutelo, aqui está o fogo, mas cadê o cordeiro? Quem é que vai morrer? Quem é que vai continuar com vida e quem é que vai perder a vida? E Abraão dá uma resposta para o seu filho Isaque: Deus proverá para si o cordeiro. Quando ele diz isso, ele estava dizendo assim: o cordeiro que representa o próprio Senhor Jesus é o fundamento, meu filho, que vai te manter com vida. Quer ter vida? Lembra que eu falei? O fundamento é Jesus. Eu vou falar aqui naquilo que eu entendi. Ele, no meu ponto, e vou falar aqui que é meu ponto de vista, Abraão não só acreditou que Deus mandaria um animal para que fosse sacrificado no lugar do seu filho Isaque, apesar que aconteceu isso. Mas baseado na palavra, eu vou dizer o seguinte, que ele estava firmado no fundamento, no alicerce, onde todas as coisas estavam postas. E ele disse assim, olha, e ele deve ter pensado assim: se Deus colocou a promessa da minha família sobre o alicerce, sobre um fundamento, ela vai permanecer. Porque o que está sobre o fundamento não cai, não desmorona, não derruba. Ninguém pode tirar, ninguém pode tirar você do fundamento que é Jesus. Ah, mas está difícil. Ah, mas a enfermidade, é a luta, é as provas, é a dificuldade financeira. Saiba de uma coisa: se você está sob o fundamento, nada pode te derrubar. Olha o que Abraão, ou olha o que a palavra em hebreu diz a respeito deste episódio. Quando ele fala sobre isso, ele diz assim: olha, concluiu que se Isaque morresse, Deus tinha poder para trazê-lo de volta à vida. Ele não estava preocupado se Deus ia mandar outro animal para morrer no lugar de Isaque. Ele estava fundamentado numa fé que, mesmo que se ele tivesse que sacrificar o filho dele,
Deus, no seu imenso poder, traria Isaac novamente. Não importa o que já morreu na sua vida, ou o que foi tirado de você, ou aquilo que já foi, como um louvor que nós cantamos, os poços que foram entulhados, aquilo que foi roubado, que foi tirado, o que importa é, se você estiver fundamentado nesta fé, que é o alicerce, Deus pode restituir tudo, 100%, até a própria vida. E em João capítulo 10, versículo 10, a palavra para corroborar com isso, ela vai dizer que o ladrão vem, senão para roubar, matar e destruir. Mas o que Jesus diz? Eu vim para lhes dar vida, uma vida plena que satisfaz. Ou em outras versões, como deve estar projetado aí, que vocês tenham vida e a tenham em abundância, ou a tenham plenamente. Este fundamento, capaz de suportar as nossas dores, as nossas fraquezas, o nosso pecado, e ser firme até a morte de cruz, para nos dar a vida eterna. Este fundamento que é Jesus, Ele suporta as nossas angústias, as nossas tristezas, as nossas ansiedades e as nossas dificuldades. Até mesmo quando estamos com os nossos cônjuges, né? Vou dar o exemplo aqui, e muitas vezes nós, desculpem aí os homens, mas nós como os maridos, somos pouco ouvintes, né? Não queremos ouvir, e às vezes até não servimos como suporte, como fundamento, mas mesmo assim, Deus, Jesus, através da fé, Ele é o firme fundamento para suprir todas as nossas necessidades. Minha mãe não me ouviu, mas Jesus me ouviu. Meu esposo não me ouviu, mas Jesus me ouviu. Meu patrão não me ouviu, mas Jesus me ouviu. Minha esposa não me ouviu, mas Jesus, que é o alicerce, Ele suportou e Ele continua suportando tudo aquilo que nós precisamos. A outra coisa é que o fundamento, ele nos torna igreja. Essa fé, ela nos une no corpo de Cristo, nos tornando como irmãos em Cristo. Para então vivermos o fundamento plenamente, nós só vamos viver quando também nós nos tornarmos igreja de Cristo. Porque o fundamento, ele nos torna igreja de Cristo. Olha o que está escrito em Hebreus capítulo 11, e nós vamos ler dos versículos de 8 a 10. Hebreus capítulo 11, versículo de 8 a 10. Podemos ler? Diz assim: pela fé, Abraão obedeceu quando foi chamado para ir a outra terra, que ele receberia como herança. Ele partiu sem saber para onde ia, e mesmo quando chegou à terra que lhe havia sido prometida, viveu ali pela fé, viveu no fundamento. Pois era como estrangeiro, morando em tendas. Assim também fizeram Isaque e Jacó, que herdaram a mesma promessa. Abraão
esperava confiantemente pela cidade de alicerces eternos, planejada e construída por Deus. O que Abraão estava dizendo aqui? Olha, o que eu espero é uma igreja que o alicerce é o próprio Jesus. Ela é o fundamento da igreja. Por isso que nada pode contra a igreja do Senhor, e se você está inserida na igreja do Senhor, nada também pode contra a sua vida. Sabe por quê? Porque ela está sobre o alicerce de Deus, o fundamento de Deus, que é o próprio Jesus. E para a gente completar isso, em Efésios capítulo 2, versículo 19, olha, lá em Efésios, o escritor, ele vai complementar aquilo que Abraão almejou e esperou ainda lá no Antigo Testamento. Olha, ele diz assim: portanto, vocês já não são estranhos e forasteiros. Diga assim: eu não sou estranho. Eu tenho um nome. O meu nome é Filho de Deus. Vocês já não são estranhos e forasteiros, mas concidadãos do povo santo. E membros da família de quem? De Deus. Olha para o seu irmão que está do seu lado aí e diga assim: aí meu irmão, estamos juntos, hein? Somos da mesma família. Ó, estamos juntos, hein? Você ganhou uma grande família quando resolveu entregar a sua vida a Jesus. Você não está sozinho. Juntos somos sua causa. Lá em Efésios capítulo 2, 19 ainda. Edificados sobre os alicerces dos apóstolos e profetas. Ele está dizendo aqui, ó, sobre a palavra. E a pedra angular que sustenta isso tudo é o próprio Cristo Jesus. Nele nós somos firmemente unidos, constituindo um templo santo para o Senhor. Por meio dele, vocês também estão sendo edificados como parte dessa habitação, onde Deus vive por seu Espírito Santo. O fundamento nos torna igreja. E para ser igreja, nós precisamos estar unidos no Espírito Santo. Abraão, quando recebeu a promessa, forasteiro, nós, concidadãos dos céus, povo santo, nação eleita, escolhidos como povo de Deus, para viver uma pátria celestial e para viver em família, numa igreja que Ele mesmo edificou. Então a igreja, por mais que use denominação, é a igreja de Deus. E quando, desculpe até dizer isso, mas quando dizemos que não queremos ficar numa determinada igreja, olha, nós estamos dizendo que não queremos ficar na igreja de Deus, porque a igreja é de Deus. A igreja é de Deus, o fundamento é o Senhor Jesus. Como não querer estar sobre este firme fundamento? E terceiro, estamos já encaminhando para o final da mensagem, o fundamento, este fundamento, ele nos dá a força. Em Hebreus capítulo 11, versículo 12,
ainda falando de Abraão, diz assim, e assim, uma nação inteira veio desse homem, velho e sem vigor, uma nação numerosa como as estrelas do céu, incontestável como a areia da praia. O fundamento que é a fé, ele nos dá a força. E é capaz de fazer uma pessoa sem vigor ou numa idade avançada dar fruto ou trabalhar como se ainda fosse uma criança que nunca perde o seu vigor e corre o tempo inteiro. Não foi assim só com Abraão, mas também com Moisés, que foi chamado aos 80 anos para um propósito como libertador do povo. E quando Deus o chama na sarça ardente, Deus fala bem assim: olha Moisés, eu estou te chamando para você ir para o Egito, para libertar o povo. E ele deve ter pensado assim: Senhor, mas eu já tenho 80 anos. O que uma pessoa de 80 anos pode fazer? Alguém aqui tem 80 anos? Não me responda não. Precisa responder não. Mas eu tenho certeza que não tem, ou se tiver é um ou outro. E podemos achar, estão apontando lá atrás que o Rildo tem 80 anos, hein? É bullying. Tem não, eu sei que não tem, Rildo, sei que não tem. Mas se uma pessoa de 80 anos, Deus o chamou para fazer coisas extraordinárias, imagina eu e você, que temos a metade da idade, um pouquinho mais da metade, ou 10%, ou 20% dessa idade. Ao ponto de Deus falar assim: olha, você vai, e eu vou te dar autoridade, primeiro para falar com o povo, depois para falar com o faraó, e se preciso for, você vai transformar cajado e serpente, você vai tacar fogo no Egito, você vai tacar praga naquele lugar, eu estou com você, não adianta, se você tem 80 anos, entenda uma coisa, eu sou o fundamento, e a força está no fundamento. Deus estava dizendo assim: você podia ter 150 anos, mas se eu mandar você ir, você vai lá e vai cumprir todos os prodígios, porque sou eu que estou fazendo. E este fundamento transformou escravos em livres, e continua transformando escravos em livres. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de nós mesmos, mas é dom de Deus. Levante a sua mão e diga assim: eu sou livre por causa do fundamento. E o fundamento é Jesus. E para encerrar, eu só queria trazer duas coisas. Não podemos confundir fundamento, que é fé, com presunção. O fundamento fez o povo lá, saindo do Egito, atravessar o Mar Vermelho. Porque a fé, o fundamento, ela diz assim: olha, ninguém vai te parar, porque sou eu que estou à sua frente. Mas a presunção, ela afogou os exércitos de Faraó. E nos afoga também quando dissemos assim: olha, será que dá? Será que realmente eu consigo servir a Deus? Será que realmente eu consigo alcançar aquilo que Deus prometeu para mim?
Isso é presunção. A fé é o seguinte: eu vou, porque foi Deus que prometeu, e Ele vai cumprir. O que transforma a vida do ser humano é o fundamento, é a fé. Não é um emprego, não é uma casa, um carro, não é um casamento, não é um abraço quando você está triste, apesar que isso é bom, mas o que transforma é a fé que vem através do Espírito Santo. Eu gostaria que você se colocasse de pé nesta manhã. Um pregador chamado Charles Spurgeon, ele disse que pouca fé trará sua alma para o céu. E você tem fé, né? Mas uma grande fé trará o céu para a sua alma. Talvez o que você esteja precisando nesta manhã é isso. Que talvez a ansiedade, as preocupações, as adversidades têm tomado o lugar na sua alma. E o Espírito Santo quer nos mostrar nesta manhã que Ele, que é o fundamento, enviado por Jesus, quer trazer o céu para dentro de você, para que você seja inabalável. Não que as adversidades não vão mais acontecer, mas elas não serão capazes de te desviar do caminho e do alvo, que é que você um dia vá para a pátria celestial. Faça essa oração: Senhor, me encha do fundamento da fé, para que o céu encontre morada dentro de mim. Feche os seus olhos, faça essa reflexão. Diga para Deus, diga para Ele nessa manhã: eu preciso experimentar este fundamento, eu preciso viver esta fé. Com certeza o Espírito Santo de Deus está aqui nesta manhã, sondando o seu coração, para atender às suas necessidades, para ouvir o seu clamor, para ouvir a sua prece, para te dar uma experiência com este fundamento que é a fé. Feche os seus olhos. Senhor Deus, nosso Pai, te agradecemos nesta manhã por poder usufruir da tua graça, Senhor, e do teu favor, de ter a certeza e a esperança de que estamos firmados sobre um fundamento, sobre uma rocha inabalável, e que nada pode nos deter, nem a idade, nem as enfermidades, nem a tristeza, nem as angústias, nem a ansiedade, nada pode nos parar, Senhor, porque o fundamento que estamos é o próprio Senhor Jesus. Nesta manhã, ó Deus, pedimos que o Teu Espírito, ó Deus, faça em nossos corações que esta fé cresça, que este fundamento se torne tão sólido que nada possa nos tirar este tão grande favor e essa tão grande dádiva que é a salvação em Jesus. Nós oramos assim, certos da vitória
em nome de Jesus. Amém.